Fala pessoal, beleza? Bem-vindo mais uma vez ao canal Coach PNL, desenvolvendo o seu potencial ao máximo. Aqui com vocês, Colbert Belo, e hoje nós vamos continuar a leitura do nosso livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, falando da nossa série As 30 Maiores Causas do Fracasso, quantas estão lhe atrasando. E hoje nós vamos falar da quarta maior causa do fracasso. Essa série, o objetivo dela é compartilhar com você algumas causas do fracasso, para que você possa detectar se por um acaso você tem alguma delas, e se tiver, nós vamos trabalhar para você romper. Aí você deixa no comentário aqui abaixo do vídeo: olha, Colbert, o que se faz, o que posso fazer para romper com a causa do fracasso número tal, e a gente vai trabalhar, se bem que no vídeo eu já falo sobre isso, ok? Então vamos lá, pessoal. Causa número 4, educação insuficiente. Essa é uma deficiência relativamente fácil de se suprir. A experiência provou que as pessoas de melhor educação são aquelas comumente chamadas de self-made, que se fizeram por si, ou autodidatas, que eu gosto muito de utilizar, os testas de ferro. É preciso mais do que um diploma universitário para que uma pessoa possa ser considerada educada. Uma pessoa educada é aquela que consegue o que deseja da vida sem atropelar o direito dos outros. A educação consiste nem tanto de conhecimento, mas de como esse conhecimento é aplicado com eficiência e perseverança. As pessoas não são pagas pelo que sabem, mas pelo que fazem com o que sabem. Eu achei isso muito interessante da parte de uma das maiores causas do fracasso, porque vivemos uma época de paradigmas, correto? Um período em que foi incutido na mente das pessoas de que ela só pode ser alguém na vida se ela tiver duas coisas, a princípio duas coisas. Primeiro, a sorte de ter nascido num berço de ouro, e aí ela vai herdar a herança do pai, da mãe, da família. Segundo, estudar a vida toda num sistema de ensino programado para formar operários. E então sair de lá diplomado para exercer uma função específica pela qual você será remunerado, ok? Sendo assim, nós sabemos que nunca houve em toda a história da humanidade tantas pessoas graduadas, tá ok? Com diplomas de certificação e graduação em bacharel, mestrado, doutorado, PhD e por aí vai, frustrados, porque fizeram tanto no estudo da carreira, entre aspas, né? Estudo da carreira, porque às vezes a carreira que a pessoa decidiu trilhar, fazer, não é a opção que estava em seu coração, mas uma sugestão externa de um pai, de uma mãe, muitas das vezes controladores, ou de um amigo, ou de um namorado, um cônjuge, enfim, e acaba trilhando aquela devida carreira, muitas das vezes também por causa de intenção financeira e não propósito. E aí torna-se complicado. Porque quando você faz uma coisa não por fazer por amor, por propósito, porque você realmente quer viver aquilo que você está praticando, colocando em evidência algo que você ama, você ao longo do tempo sofre frustrações. E aí causa em você derrotas. E derrotas contínuas costumam levar ao fracasso. Então o que acontece? Algumas pessoas que não têm a compreensão de que isso, na verdade, esses títulos, esses rótulos, na verdade, não são tão importantes quanto a sociedade tenta fazer-nos querer aceitar que nos sejam. Essas pessoas se frustram porque não têm o devido diploma ou a devida certificação. Mas eu quero falar para você que agora o seguinte: você não precisa de ter um ensino educacional comum, tradicional, em questão de formação gradual para você poder ser uma pessoa de sucesso. O que você precisa ter é paixão por aquilo que você faz, e com essa paixão, com esse amor, você vai se dedicar a entender
tudo quanto está relacionado àquilo que você faz e vai buscar fazer o melhor, da melhor forma possível que você pode fazer na situação atual em que você se encontra para dar o seu melhor. E tão somente você vai realizar sim coisas grandes. Isso é um fato. Uma pessoa que ama o desenvolvimento pessoal, uma pessoa que ama lidar com pessoas, que ama ensinar pessoas, que ama desenvolver pessoas, não necessariamente ela precisa de uma faculdade de psicologia, de terapia, de psicanálise, de filosofia, de pedagogia ou qualquer outra área que possa ser uma área em que você possa utilizar para o desenvolvimento pessoal de outras pessoas. O que essa pessoa precisa ter necessariamente então, Colbert? Essa pessoa necessariamente precisa ter o que eu já falei, paixão por aquilo que ela faz, um amor genuíno, autêntico, verdadeiro, tão somente se dedicar a entender aquilo pelo qual ela deseja se desenvolver e fazer o seu melhor, da melhor forma que ela puder, no momento em que ela puder, dentro das condições que ela tiver. E ela não pode nunca, nem jamais parar de buscar o conhecimento, o desenvolvimento, o crescimento, a expansão nessa sua área específica. Por isso, Napoleão Hill diz que essa é uma deficiência relativamente fácil de se suprir. Por isso ele diz que a experiência provou que as pessoas de melhor educação são aquelas comumente chamadas de self-made, ou seja, que se fizeram por si, ou autodidatas. Para não ficar numa coisa muito teórica, meio que genérica, vamos usar alguns exemplos. Vou começar com um menor dos exemplos aqui, sendo um pouco sarcástico. Por que não falar de um grande nome da história norte-americana nos Estados Unidos, presidente Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, até um pouco mais dos seus 40 anos de idade, era um Zão Ninguém. Uma pessoa desconhecida, não conhecida por ninguém. E também uma pessoa que não tinha formação educacional em sentido, volto a falar, da educação tradicional que nos é imposta, nenhuma. Mas vai estudar um pouquinho da história de Abraham Lincoln. Vai estudar um pouquinho da biografia deste homem e você vai ver que este homem se destacou depois de muitos processos aparentemente de derrotas e de fracasso, mas lembrando, todo fracasso traz em si a semente de um sucesso correspondente. Todo fracasso traz em si a semente de um sucesso correspondente. Tenha isso em mente. Partindo do princípio de que pessoas autodidatas têm sido, ao longo da história, as pessoas que comumente tiveram maior impacto financeiro e social na vida de milhares de pessoas, a gente chega à lógica de que a educação insuficiente é uma deficiência relativamente fácil de se suprir. Outro nome da história que a gente conhece e que dificilmente não há quem o conheça, que era um autodidata, um self-made, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison foi tido como uma pessoa que tinha déficit de atenção. Ele não conseguia se concentrar em sala de aula. Ele não conseguia prestar atenção na disciplina. E no terceiro ano primário, ele foi retirado de sala de aula e então sua mãe decidiu dar a ele a educação por conta própria, permitindo-o estudar aqueles assuntos que mais lhe interessava. E isso é bacana, isso é legal, isso é fantástico, porque quando você estuda aquilo que te interessa, você se dedica a aprender com prazer. Às vezes torna até divertido o aprendizado e, portanto, aprende com maior maestria. Outro nome conhecido também da história foi Henry Ford. Henry Ford, um homem que mudou a história da sua época, o primeiro inventor de um carro automobilístico da história, que não... Pessoal, preste bastante atenção nisso. Vou abrir aqui esse parênteses para colocar esse adendo. Nenhum desses homens viveram longe ou numa história longínqua da nossa realidade atual. Se foram homens que viveram em 1900, em 1890, 1850, meados dos séculos 18, século 19 para século 20. John Wanamaker. Pessoas que mudaram a história. Então, pessoal, preste bastante atenção nisso. Eu estou falando aqui de pessoas que
hoje já não se encontram em nosso meio, mas que fizeram história e deixaram legado, porque buscaram fazer aquilo que amavam, sem depender de doutrinação educacional, ok? Direcionada. Por que eu falo doutrinação educacional direcionada? Como eu disse, o sistema de ensino atual, o objetivo dele é formar operários, formar funcionários, independente se você tem o ensino fundamental, o ensino médio ou o ensino superior. O objetivo dele é colocar você dentro de um sistema em que você vai trabalhar para alguém assalariado, sonhando com um plano de carreira que pode talvez acontecer ou não, e muitas das vezes terminando seus dias infelizes por não ter se sentido realizado. Para mim poder fechar esse vídeo, eu quero aqui dizer o seguinte, olha, é preciso mais do que um diploma universitário para que uma pessoa possa ser considerada educada. Uma pessoa educada é aquela que consegue o que deseja da vida, sem atropelar o direito dos outros. Bob Proctor. Bob Proctor é uma pessoa atual. 86 anos de idade, deve estar fazendo agora, se não fez já. É um dos maiores coaches de comportamento humano e desenvolvimento humano. Quando se fala em um pensador de comportamento humano, entender como funciona a mente humana e o ser humano de um modo integral, Bob Proctor é uma referência no mundo. No mundo. A história desse homem começou em 1961, quando ele estava com 26 anos de idade. Um João Ninguém, uma pessoa falida que ganhava $4.000 por ano e devia 6. Uma pessoa que vivia sempre com algumas dores no corpo, como se fossem enfermidades contínuas. Uma pessoa que vivia sempre de favores. O que aconteceu com este homem foi que quando ele encontrou uma pessoa que o mentoreou, lhe presenteando com este livro, Pense e Enriqueça. Prestem bastante atenção nisso. Aquele homem decidiu estudar esse livro e a partir de então, um ano depois, ele saiu de $6.000 para $175.000. Não parava em emprego nenhum, não tinha estabilidade nenhuma, nem financeira, nem social, nem paradeiro profissional. Mas quando ele entendeu que uma pessoa educada é aquela que consegue o que deseja da vida, sem atropelar o direito dos outros, e que a educação consiste nem tanto de conhecimento, mas de como esse conhecimento é aplicado com eficiência e perseverança, ele começou então a se dedicar a uma profissão específica e começou a ter resultado trabalhando dentro do seu próprio ser, em seu próprio interior, em seu próprio eu. Para você e eu, qualquer pessoa ter o resultado que desejamos, que almejamos, a gente tem que começar aqui dentro da nossa mente. Mas não da mente que está aqui de modo consciente, me analisando, me observando, ponderando as minhas palavras, os meus gestos, a forma que eu estou expressando diante de você. Mas sim a mente imaginativa, a mente sonhadora, a mente criativa, a mente inconsciente ou a mente subconsciente. Tem vários nomes para essa mente. Mas é essa mente que você precisa trabalhar, e aí sim, de um modo consciente, direcionar para a mente inconsciente tudo aquilo que você deseja, seus projetos, seus propósitos, seus planos, seus objetivos, seus anseios, seus sonhos, seus ideais. Ao fazer isso, de uma forma consciente, direcionando para o seu subconsciente os seus desejos e tudo quanto eu já falei aqui agora, você consegue, buscando com dedicação, com responsabilidade, com compromisso, com amor, tudo aquilo que você deseja realizar, fazendo o seu melhor, pessoal, com certeza vocês farão coisa grande. Então assim, independente da sua formação social, a questão aqui é, você não necessariamente precisa de um diploma de 5, de 4, de 3 anos dentro de uma instituição educacional para dizer que você pode exercer qualquer tipo de função. Por quê? Você pode, através de um estudo self-made, autodidata, ser um grande testa de ferro. Exemplo, modelo na sociedade. Ok? Bem, pessoal, eu queria compartilhar isso com você
Porque eu tenho acompanhado e visto que várias pessoas se encontram frustradas, decepcionadas, principalmente aqueles que têm um pouco mais de idade, quando o tempo vai se passando e fala, caramba, eu não vou ser ninguém, eu não vou chegar a lugar nenhum, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado. Ei, se esse era um sintoma na sua vida, agora você pode romper com ele e seguir em frente. Te desejo sucesso, sucesso eu te desejo sempre. E lembre-se, FOM, F-O-M, foco, objetivo e meta. Vou deixar abaixo do vídeo um link, se você quiser adquirir o livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, e mais uns outros dois que eu indico. Eu garanto para você que se você buscar entender esses livros, você vai crescer e se desenvolver exponencialmente. Então, vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Aqui com vocês, Colbert Bello. Abraço.